Ok, bem-vindo todos ao programa Políticas Públicas em Foco. Hoje com um tema de, mais uma vez, refletirmos sobre aqueles que vamos escolher para nos representar. Simples assim. Vamos à matéria e tomara que todos os nossos irmãos pátrios possam refletir sobre a importância de se indicar aquele que vai nos representar, porque por através desse é que nós teremos um futuro promissor ou não. Produção, por gentileza. Bem, então nós estamos aqui terminando uma audiência pública com a Edna, que é lá do Vila Vitória, por conta de ausência de água, de esgoto que não tem lá no Vila Vitória. Nós temos até poços lá, mas agora o que eu quero dizer para você, cidadão? Esse problema que hoje a Edna traz de todo um bairro aqui de Imperatriz, do bairro Vila Vitória, é a ausência de políticas públicas, a ausência de responsabilidade de políticos que passaram por aí e que deixaram vocês sem água. Então agora é a hora de você definir os seus políticos futuros, tá? O voto que você vende por R$200, R$100, um milheiro de tijolo, telha, água, ele vai lhe custar o quê? Falta de esgoto, falta de água, falta de creche, falta de hospital, falta de médico. Então não venha bater aqui as portas do Ministério Público às 4 horas da manhã pedindo UTI para sua mãe que está infartada, para o seu filho que está todo quebrado, que caiu de moto, quando você vendeu o seu voto. Voto não tem preço, tem consequência. Vote em quem você quiser. Mas saiba que é das decisões políticas que saem os maiores direitos da pessoa humana. Então, esse é o momento de você saber em quem vota. Você não está votando alguém para ser seu amigo, seu namorado, alguém simpático, queridinho, não é isso aí. Vote em alguém bem-sucedido, alguém correto. E você sabe quem é correto e quem não é. O sujeito tem uma vida toda bagunçada na prefeitura, na Câmara de Vereadores, não vai ser igual, não vai ser diferente. Outra coisa, o vereador é para fiscalizar o prefeito. O que você espera de um vereador que compra o seu voto? Você acha que ele vai fiscalizar o prefeito? Não, ele vai ser comprado, vai se vender para o prefeito também. Então, pessoal, voto não tem preço, tem consequência. Vote com responsabilidade, vote em quem você quiser, mas a hora é agora. O sujeito está dando barro, nunca deu, está dando consulta, está dando asfalto. Vai faltar isso depois para você. Tá? É só agora em véspera de eleição. Tome cuidado com isso e faça um bom crivo. Não adianta nós, da Justiça Eleitoral, organizarmos um banquete lindo e maravilhoso, uma festa da democracia, se você vai entrar com prostituição e droga no bolso. Não adianta dizer que a urna... Não. A fraude está muitas vezes na consciência do cidadão. Portanto, a hora de eleger o seu prefeito, o seu vereador, é agora. Depois, não vem falar que cadê o Ministério? O Ministério Público não julga boas e más gestões. Quem julga a gestão é você. O sistema de justiça é bombeiro. E é muito difícil afastar um prefeito ou vereador corrupto. E até tem que ser assim. Porque imagina, o sujeito tem 50, 100 mil votos, aí vai chegar um promotor e o juiz afastar, é muito difícil. Portanto, a responsabilidade é sua. Não transfira essa responsabilidade para ninguém, ela é só sua. Voto não tem preço, tem consequência. Ok. Bem, mais uma vez, só para frisar. Voto tem consequência. Voto tem consequência. Então, por favor, em pleno século XXI, é preciso que todos nós tenhamos maturidade para escolher aquele que vai perpetuar a qualidade de vida de cada família, de cada emprego, de cada saúde, de cada educação, né? Todos somos educadores quando escolhemos certo. Todos somos saudáveis quando escolhemos certo. Todos temos a garantia do direito de ir e vir constitucionalmente se escolhermos certos. Com a palavra, Gilvaneik. Ok, Américo. Mais uma vez aí, agradecendo a participação. Bom, eu concordo com algumas partes, né, da fala desse promotor. Mas pegando essa parte que ele falou, olha, o promotor, ele não vai retirar, né, um bandido público que teve 50
mil votos, 30 mil votos. Então você tem que evitar que o bandido entre. Só que a gente percebe que mesmo você escolhendo, do jeito que está a máquina pública no Brasil, mesmo você escolhendo aquele melhor, o bonzão, ele entra e lá dentro ou ele é corrompido ou se corrompe ou ele é afastado de algum jeito. Até eliminado, mandam matar. É assim. E aí eu fico pensando, cara, o que ele falou. Ah, tá. Quer dizer que depois o Ministério Público, mesmo tendo a informação de que aquele cara não presta, é bandido, porque o Ministério Público é um braço da justiça. O promotor não pode tirar porque ele teve 50 mil votos. Então, quer dizer, então eu posso chegar, roubar, matar, estrupar. Se não for lá 50 mil pessoas para me tirar de lá também, eu não saio. Eu tô solto, eu continuo solto, é isso? Que foi o que ele falou. Ah, o promotor, a justiça não vai poder tirar o bandido público. Porra, mas peraí. Então quer dizer que o bandido público tem privilégio em relação aos outros bandidos. Porque outro bandido se roubar, não interessa. A justiça vai lá. O próprio cidadão, se deixar de pagar pensão, a justiça vai lá e manda prender o cara. Se você deixar de pagar sua energia elétrica, a empresa vai lá e corta. Agora o bandido não. A gente tem aí um que tá, né, pilotando a esfera máxima do país. E um levantamento feito dos candidatos a vereadores e os deputados, senadores, a ficha corrida desses camaradas é muito grande por roubos sucessivos aos cofres públicos. E eles continuam saindo candidato. E por que a Justiça Eleitoral não caça a candidatura desses caras? Eles entram com habeas corpus, liminada aqui, liminada de lá e acaba entrando. E depois que entra, ninguém tira. Então, o que o cidadão vai fazer? O cidadão para e pensa, pô, peraí. Ah, eu vou escolher o melhor, mas o melhor não vai me dar nada, porque o melhor, de fato, ele não tem como dar, ele tá entrando no osso. Ele não tem estrutura. Porque você vê, por exemplo, um candidato do PSOL em São Paulo, o custo da campanha desse camarada é 44 milhões. O Boulos, lá em São Paulo, 44 milhões. A candidatura à prefeitura. Cara, se ele ficar lá 10 anos, ele não vai receber isso de salário. Ele não recebe isso de salário. Como é que o cara gasta 44 milhões? Comprando muita gente. Comprando. E as pessoas no Brasil acabam se vendendo por causa disso. Porque ela fala o seguinte, pô, se eu não me vender, o fulano vai entrar de qualquer maneira e vai chegar lá e vai roubar e não vai dar nada pra ele de qualquer maneira. Por que eu não vou me vender? Eu vou me juntar com essas parrelas. Não tenho condição de sair do país, não tenho condição de melhorar de vida, vou pegar esse troquinho. Você tá entendendo? Então, assim, eu discordo. Eu acho que sim, você tem que votar consciente, você tem que escolher o melhor. Mas, infelizmente, no nosso país chamado Brasil, o melhor deveria estar sendo amparado pela justiça. Não. O melhor não é amparado pela justiça. O próprio processo de votação eleitoral, né? Você vê, o cara sai candidato, tem um partido, é o partido dele. E embaixo tem um condomínio. 5, 6, 7, 8 partidos. Você não vota no partido dele, você vota nele e todos os outros partidos. Ele loteia a prefeitura. E aí você tem a base legal. A lei de responsabilidade fiscal hoje, se ela for colocada em prática, eu não quero nem muito não, 1%. A lei de responsabilidade fiscal, 1%. Você não teria uma prefeitura em pé. Todas elas gastam mais com atividade meio do que com atividade fim. É um cabidal de emprego, um monte de funcionários, mas estão aí funcionando. O próprio órgão federal que faz IPEA, se eu não me engano, de pesquisas econômicas aplicadas, fez um levantamento que das prefeituras que foram emancipadas de uns 30 anos para cá, tinham que ser, até não dá nem para falar, elas tinham que deixar de ser prefeitura. Porque para você ser prefeitura, você tem que comprovar que você pode sobreviver, não depender nem do Estado e nem da federação. Aí elas contam uma história, tem toda uma treta política, porque ali vai ser um espaço para cabide de emprego, curral eleitoral, e elas acabam se tornando prefeituras. Mas se fechar a torneira da grana daquele município, eu não estou falando nem do Estado, se fechar só a grana que vem do Estado para aquele município, não estou nem botando na federação, acabou a prefeitura, não sobrevive. E aí você tem uma prefeitura, eu dou exemplo aqui, eu falei outro dia com um camarada que é de Mesquita, eu tô em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu era até Caxias, era Nova Iguaçu, né?
Então você tinha Belfor Roxo era Nova Iguaçu, Mesquita era Nova Iguaçu, era tudo Nova Iguaçu. Tudo era Nova Iguaçu. O que se gasta em Mesquita hoje, que é um bairro, é um negocinho pequenininho, só com a estrutura de justiça, meu Deus do céu. Aí você bota, criaram lá, né, construíram o Ministério Público em Mesquita. Quanto o povo de Mesquita não gasta pagando a estrutura do MP de Mesquita? Aí você soma o MP de Mesquita, mais a delegacia, mais o gestor municipal. Olha que montanha de dinheiro. Você anda em Mesquita, lixo na rua, tudo sujo, sem segurança, sem hospital, sem nada. Por quê? Porque tem que bancar toda essa estrutura. Qual o retorno que o povo tem disso? Zero. Zero. Promotor de justiça ganha bem pra caramba se comparado com outras profissões, ganha muito bem. Ar-condicionado, carteirada, um monte de gente para fazer papel para ele, para escrever, ele normalmente só dá uma lida e assina. Mas para quê? Qual o retorno? Você chega no Ministério Público, vamos lá, quantos processos tem? Senta na sala de um promotor de justiça, tem várias prateleiras cheias daquela case de guardar processo. É tanto que dá até, você fala assim, caraca, tem processo aqui para 300 anos. Fica lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, papel vai, papel vem, papel vai, papel vem, gastando estrutura. Depois, ele pega aquele processo, manda para o juiz. O juiz olha, já que está lá, lixo, indefere. Eu peguei um procurador federal sério, porque tem gente séria dentro do MP. Só que até eles param e pensam, porra, o que é que eu vou fazer contra isso? O que é que eu vou fazer? Um procurador federal me confessou, ele falou, rapaz, passei 2 anos e meio formulando a denúncia, tipificando o crime, o criminoso. Era um calha-massa assim, até hoje eu tenho um processo, era um calha-massa. Ele falou, ó, leva pra tua casa, dá uma analisada nisso aí. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Porque era um bandido público. Porque se fosse uma empresa, ele ia mandar fechar, caçar. Ele não, porque o promotor, ele só formula, quem manda é o juiz. Mas o juiz não manda. Não manda, rola uma treta por trás, alguém é comprado, há uma sacanagem qualquer, e o cara continua fazendo. Entra governo e sai governo, cheio de processo no lombo. Cada governo que ele entra tem processo. Aqui na Nova Iguaçu a gente tá vendo, né, o tal do Jacaré. Tá com 2 habeas corpus que foram negados. Foi comprovado pelo Ministério Público que ele, sem ser gestor, ele montou um cartel de criminosos para surrupiar os cofres públicos de 2 prefeituras. O cara tá com 2 habeas corpus negados e tá fazendo campanha aqui em Nova Iguaçu. Se der bobeira, esse cara vai virar prefeito. Aí você fala assim, pô, aí tu imagina o povo, a população, enxergando isso. Eu vou votar consciente? Pra quê? O cara vai entrar lá, vai meter a mão, vai fazer o que quer e nada vai acontecer com ele. Isso aqui precisaria cair um meteoro. Meteoro no Brasil, acabar. Sabe? A pouca vergonha no Brasil tá tão gigantesca, enraizada, as pessoas perderam o bom senso, é um craque ideológico, que as pessoas perdem a noção, a vergonha na cara. Você tem o crânio, né, mas cérebro não tem, fica lá um oco, mais nada. E entra governo, sai governo, é a mesma coisa. E o dinheiro que eles tiram dos brasileiros, boa parte nem dá boa vida para eles. Fica em paraísos fiscais. É tanto dinheiro que eles têm propriedade em tudo quanto é lugar do mundo, que ele nem visita, fica lá, ele vai e compra, porque tá com dinheiro pra caraca. Vou lá naquele país lá comprar uma propriedade, aí compra, fica lá. Mete um dinheirinho aqui, um dinheirinho acolá, espalha toda a grana que ele tá roubando. Na Lava Jato a gente viu uma sala cheia de mala de dinheiro. E o cara tá aí, o dono do dinheiro tá aí, na gestão pública. Pegaram outro com dinheiro na cueca. E o cara tá aí, no governo, na gestão pública. Se fosse um pobre coitado, Deus do céu, tava preso, sem direito a nada. Porque defensoria pública, Deus do céu. Alguns até tentam. Então perceba o cenário. Então o discurso desse promotor de justiça é muito bonitinho. Em outro planeta. Aqui no Brasil, o discurso tem que ser outro. Ele mesmo tinha que cortar na própria carne e começar a cobrar, como eu falo. Quer dizer que é só o povo que cobra. Você já notou que quem tá na ponta da pirâmide sempre joga a culpa lá na base da pirâmide? Aí quer dizer que o povo tem que ir pra rua protestar. O povo tem que ir pra rua cobrar. O povo tem que saber votar. Mas o povo não é analfabeto? O povo não tem escolaridade. Mas e os escolados?
Aqueles que têm um diploma. Qual é o processo que eles estão fazendo no país para mudar? Nada. Fica todo mundo dando uma de João sem braço. Quer dizer que é só o povo analfabeto da base da pirâmide que tem que se mobilizar, tem que vestir a camisa, tem que votar direito. E eles não. Eles estão neutros. Ué, você entrou num cargo público e deixou de ser povo? Um promotor de justiça deixou de ser povo? Um juiz deixou de ser povo? O pessoal da OAB deixaram de ser povo? E por que eles não se manifestam? Por que esse pessoal sério do judiciário? Eu tô vendo aí um desembargador, um senhorzinho que tá aposentado, tá batendo de frente, mas ele é um só. Um! Cadê o resto? Cadê o resto? Então, bicho. Olha, de indignar. Eu fico, sobe logo, você fica indignado, que você mora num país bonito pra caramba e os brasileiros que estão aqui não prestam. Eu não tô falando da base como um todo, não. Tô falando quem tá na base, quem tá no meio, na ponta da pirâmide, com raras exceções, são indivíduos covardes pra caramba, que entram nesse espaço pra enriquecer. E o olho é tão grande, como eu acabei de falar, os caras roubam tanto que não tem nem onde gastar. Começa a comprar propriedade fora, botar dinheiro fora, porque é muito dinheiro. Enquanto isso, né, aquele que trabalha mesmo, que não, já viu que não tem o que fazer, esse vive no miserê e não tem nem pra onde correr. Porque se nós tivéssemos aqui pertinho uma fronteira, duvido. Olha, se o Rio de Janeiro tivesse fronteira com os Estados Unidos, não eram os mexicanos que estavam invadindo os Estados Unidos, não. Era o povo do Rio de Janeiro. Ia a pé, a nado, ia comprar um drone, ia atravessar agarrado num drone, ia sumir daqui, rapaz. Ninguém aguenta mais o Rio de Janeiro. Mas pra onde o povo do Rio de Janeiro vai? Na braçada pelo oceano? Atravessar o mapa todinho do Brasil pra chegar nos países pilantras aqui, ditador do nosso lado, pra depois chegar no México, pra depois chegar nos Estados Unidos? Rapaz, aí chega lá, tem toda a burocracia, tem que ter passaporte, tem que ter não sei o quê, bababá. Ou seja, tamo ferrado. Estamos ferrados, essa é a grande verdade. Ai, Américo de France, câmbio. Magécio, com a palavra. Essa reportagem aí passou na cidade de Imperatriz do Maranhão, tá? Eu viajei a região toda, eu conheço Imperatriz, conheço Bacabal, no Maranhão, tá? E me lembro até de uma passagem de Bacabal. Eu estava num cliente. Bacabal é uma cidade que não existe, parece uma cidade do Velho Oeste. Mas tinha um cliente importante lá, né? Fui visitar. Aí o cliente daqui a pouco me chamou. Ah, vem aqui fora, o carioca, né? Tratado como carioca. Aí o cara do Opala abriu a mala do Opala, meu amigo, que tinha de arma e munição. O cara ainda falou para mim: se o senhor comprar, eu entrego lá em São Paulo para o senhor. Você vê, desde aquela época. Agora, se desce no aeroporto de São Luís, porque São Luís, ali no centro, tem uns prédios bonitos porque foi domínio francês, né? Aqueles prédios estilo francês. Mas, meu amigo, você sai do aeroporto e você vê lixo, sabe? Aqueles depósitos de lixo, queima de lixo. Agora, meus amigos, José Sarney, a família Sarney. Sarney foi governador do Maranhão. Depois veio a família Lobão. E depois veio o que é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Foi governador do Maranhão. Maranhão é o pior estado do Brasil em termos de analfabeto, em termos de falta de esgoto, saneamento. Eu tenho que concordar com esse promotor, tenho que concordar com ele. Por quê? Ele vai pegar o salário dele e vai contribuir com essa pessoa? Porque as pessoas já perderam já a motivação, porra. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? O próprio partido do Hamadem está abandonando ele e está dando uma força em São Paulo para reeleger o Nunes, um bandido. E por causa disso,
o nosso ex-presidente está perdendo a liderança. Não é que eu goste desse candidato Paulo Marçal, mas o Brasil está precisando de gente maluca igual a ele, decidida igual a ele. Então, esse promotor, ele tem toda a razão, tá? Não funciona o Ministério Público. Por quê? É por causa desse promotor? É por causa dessa pessoa? Não. O esquema já está montado para não funcionar, pô. E dá mais. Gente, eu queria que vocês conhecessem o Maranhão. Que tristeza que dá, rapaz. Umas praias lindas, camarão à vontade. Aqui no Rio de Janeiro, o cara bota um pirezinho de amendoim na mesa, né? Para você tirar gosto. Mas o cara bota um camarão na mesa assim para você como tirar gosto. E é um país, é um estado pobre, paupérrimo, com a maioria de analfabeto. E você acha família Sarney não fez nada pela aquele estado, a família Lobão, tá? E o Dino foi o último governador. Então, olha, eu às vezes eu tenho que dar razão realmente ao Gil. Ou um meteoro, ou uma bomba, porque não vai resolver. O Brasil vai estar cada dia caindo mais. E como sempre, nós estamos dependendo da cavalaria. Vocês não já viram aquele filme onde a caravana é atacada pelos índios, de repente chega a cavalaria com aquela corneta e tal? É que o Brasil está esperando que o Congresso americano, que o Elon Musk venha derrubar esse esquema que tem aqui. Agora, se o povo vota certo, reclama das urnas que foram fraudadas. O povo tem que tomar uma decisão, porque não é político nenhum que vai tomar a decisão, meu amigo. Essa senhora que vai reclamar lá no Ministério Público, onde ela foi reclamar nessa reportagem, o promotor está certo, porra. Pergunta quem ela votou lá. Quem é que ela vai votar? Poxa, hoje, se você me dissesse que algum tempo atrás você não tinha informação, eu, por exemplo, fui suspenso uma semana no WhatsApp por causa de uma reportagem de um deputado estadual de São Paulo negro que estavam forçando ele a dar um louvor ao Mandela. E ele, como preto, por que eu vou ter que fazer isso? Porque eu sou preto? E quantos anos enganaram a gente sobre a personalidade do Mandela? Quantos anos nós fomos enganados pela mídia com muitas personalidades que estão aí e que nos colocaram na nossa cabeça, porque a gente não tinha, só tinha informação da mídia tradicional. Então, quantas decepções nós tivemos esse tempo todo na nossa vida, o político. E o povo, para que ele quer o celular? Para ver TikTok, para ver brincadeirinha, joguinho? Será que a mídia, será que as redes sociais não estão abrindo a cabeça dessa gente? É por isso que querem derrubar as mídias sociais, porque se ficar muito tempo o brasileiro com o celular na mão, um dia ele vai acordar. Então tem que acabar com a rede social. Então, isso não vai parar de acontecer nas eleições, né? Esse negócio, olha, toma um dinheirinho, puxa essa bandeira aí. Eu até mandei pela rede social aí pro grupo. O rapaz que entra com a bandeira na mão num bar fugindo do cara que vem com o revólver na mão. Porque ele estava vacilando, ele estava morcegando. Ele foi pago para mexer com aquela bandeira e fim de papo. Aí você vai culpar esse rapaz, coitado? Ele está precisando ganhar algum dinheiro. E o brasileiro, o dinheiro mais mole, ele prefere ganhar.
Aí eu fico pensando, pô, mas será que o brasileiro está errado? Acordar 5 horas da manhã, pegar um trem ou um ônibus, viajar 3 horas. Se eu posso tremolar uma bandeira e ganhar uma mixaria, porra, se eu tenho Bolsa Família, o governo me estimula que eu não vá trabalhar. Para que eu vou trabalhar, porra? Da última vez nós vimos a reportagem das lojas do centro da cidade fechada. Você acha que isso aí sensibilizou muita gente? Sensibilizou que tinha emprego nas lojas, os proprietários da loja, mas o brasileiro, do modo geral, ficou sensível a isso? Tem Bolsa Família, mas gente. Aí tem uma pesquisa, o número de desemprego abaixou. Baixou nada, aumentou o Bolsa Família, pô. O pessoal que recebe Bolsa Família se considera empregado. Então a pesquisa diz que esse cara que recebe Bolsa Família e que não é produtivo, não faz nada pelo país, ele está empregado. E realmente tem comida. Para que eu vou trabalhar? Então, minha gente, é um vício muito grande que o brasileiro. Eu me lembro que numa época a gente criticava aquela propaganda do Gerson, o Canhotinha, que o brasileiro quer levar vantagem. Uma propaganda antiga do cigarro, que o brasileiro só. E realmente o brasileiro só quer levar vantagem, cara. Você pode ganhar um dinheiro mole, para que ele vai trabalhar, pô? E esse dinheiro que ele ganha, ele não paga imposto, a gente tem dessa. Para ele tá bom, porque o cara ganha um salário e agora o governo está extorquindo. Está botando, qualquer dia bota imposto até no ar que vocês vão respirar aí no Brasil. Então, eu vejo que esse promotor ele é um desabafo. A gente vê, não vou dizer sobre o caráter dele, mas você sente que ele faz um desabafo, porque deve ser uma rotina as pessoas ir lá reclamar, entende? Porra, por que você não sai na rua? Não é domingo, vestido de verde e amarelo, tirando selfie, não sei o quê. Pô, a revolução se faz nos domingos? É só domingo que se faz revolução? Não tem outro dia para fazer revolução? Tem que ser no domingo? Ah, se chover eu não vou. Mas se fizer um tempo bom, então eu vou de verde e amarelo lá. Pô, aquilo não é manifestação, aquilo é festa. Eu fico pensando naqueles políticos em Brasília com um copo de uísque do lado, olhando, pô, que bacana, hein? Legal, hein? Aí vai todo mundo para casa, a rua toda limpinha e tal. Segunda-feira é a mesma coisa. Minha gente, eu vou te dizer uma coisa: o brasileiro ele precisava ser estudado, sabe? Precisava abrir-se o crânio do Brasil e ver o que tem lá dentro daquele crânio daquele brasileiro. O que vai ter que acontecer no Brasil para mandar uma guerra civil? Que aconteceu em vários países aí. Tem países que nem pode falar em comunismo porque o cara está preso. Não existe. Não existe. O brasileiro quer experimentar isso. O brasileiro já está experimentando uma ditadura. Está esperando que o Elon Musk, que o Congresso americano, resolva um problema que é dele próprio. Então, na eleição, isso aí é rotina, vai acontecer isso mesmo, minha gente. Tá? Além das urnas não ter aquela contagem pública, você não tem garantia nenhuma do que vai acontecer. As pesquisas estão aí. As pesquisas farjuta, que de repente bota um cara lá com 40, de repente ele está com 20. É o círculo vicioso que quem tem que resolver isso não é político. Político não vai resolver os problemas que tem no Brasil. É o povo. Não é possível que 200 milhões se ajoelham para os políticos. Não entendo isso. Não entendo.
Ah, eu não vou sair de casa que o problema não é meu. Quem perdeu o emprego foi meu vizinho, fui eu. Tá, vai pensando assim, vai pensando assim. O dia que você perder o emprego, o vizinho também não vai lá. O dia que você perder o emprego, você não vai ter nem força nem dinheiro para pegar um ônibus ou um trem para ir lá. Meus amigos, vocês estão passando por uma situação, tá? Uma situação muito difícil. Eu vi uma reportagem essa semana do brasileiro que saiu do Brasil, né? E o pessoal não quer, não vai voltar mesmo, não, pô. Apesar do cara não viver aqui com a beleza do Rio, com boas praias, com não sei o que, só você ter a segurança que no dia seguinte você pode sair de casa, não vai ser assaltado, que você vai comer mal ou bem, mas você vai comer, vai pagar teu aluguel, não vai ser extorquido. Isso aí não tem preço que pague. Isso aí não tem preço. Não adianta ficar vivendo no Brasil, tendo um bom salário, que você não vive. Você tem que se esconder em casa. Tá? Você tem que se esconder em casa. E o Rio de Janeiro, acho que nós já falamos, tem uma situação pior, né? Foi o que aconteceu na Venezuela, os chamados coletivos. O que o Chaves fez? Abriu a prisão, soltou todo mundo. E esse pessoal que passou a tomar conta, passou a ser a polícia. Isso aí tá na mídia, não sei o que estou falando, não. Está aí na mídia, os coletivos. E no Rio de Janeiro, principalmente, os partidos querem acabar com a PM por causa disso. Quem vai descer lá o morro vão ser os traficantes que vão. Olha, fica tranquilo, que nós agora vamos fazer a segurança. Então, meus queridos brasileiros, irmãos, amados irmãos, ou vocês tomam uma decisão sem esperar pelos políticos, porque é isso que o promotor falou, esse desabafo dele. Ele vai para casa, está com o salário dele, o que ele vai fazer? Se o povo não faz nada, o que ele vai fazer? Vai perder o emprego dele por causa do povo, que vai continuar fazendo a mesma coisa? Então não adianta. Eu só queria que o nosso programa, sabe, existem programas aí que a gente sabe, os programas de esquerda que esconde a verdade do povo. Queria que o nosso programa tivesse uma audiência muito boa, porque o povo escutasse realmente a verdade, a situação que o povo sabe que está passando, mas não tem coragem, está se preocupando com outras coisas, né? E aí vai chegar o futebol, vai chegar, não sei, né, gente? Américo França, Gilvanide de Souza e Samuel Antunes. Que Deus proteja vocês e suas famílias, porque o Rio de Janeiro hoje está o pior lugar para se viver nesse mundo, na minha opinião. Está o pior lugar para se viver. Não adianta a beleza natural do Rio de Janeiro é você olhar lá do Cristo. Quando você desce, meu Deus do céu, é sujeira, mendigância, é tudo de pior que o governo esses anos todos fez. É isso aí, Américo. Vai em frente. Ok, Magesse, desabafo seu aí também, que viveu muitos anos no Brasil, que agora, fora do Brasil, até pode, maior reflexão, né, passar o seu recado sobre a cultura que você vive hoje, comparada com a nossa cultura, certo? Com o nosso preparo ou despreparo. Sempre falamos na educação, sempre batemos nessa tecla da educação. É preciso que, por através da educação, cada um cidadã, se encontre com a verdade, se encontre com a escolha, se identifique com o seu candidato e que esse candidato, uma vez que nós nos identifiquemos com ele,
que nós realmente possamos cobrá-lo, certo? Porque o que eu vejo é que aqueles que entram para a política, muitos deles dos quais o povo indica, né, os seus eleitores indicam, eles depois, aqueles que adentraram, né, a política, fecham a porta, batem a porta na cara dos seus próprios eleitores, né? Então é preciso que nós nos identifiquemos com cada um desses, e que cada um de nós faça a nossa parte. As eleições estão chegando, né? Muito bem exposto pelo Gilvaney, que muito bem exposto por você, Magesse, quer dizer, cada um com a sua filosofia, com o seu modo de pensar, com o seu modo de enxergar a política, com o seu modo de enxergar as eleições que se aproximam, né? E agora vamos ouvir o nosso a minha terceiro saudação, debatedor, bem né? como Também todo oficial da os nossos amigos, colaboradores, Samuel Antunes. Meu respeito, meu carinho. Primeiramente, parabéns pela mesa, pela seleta mesa, mas também a minha contradita com relação ao primeiro debatedor, companheiro Givonei, com relação a aquela parte que ele não apoiou, não segue a linha de pensamento daquela autoridade. Eu li aí na mídia, segundo consta, Sua Excelência, senhor doutor Sandro Biscarro, ou Bisvarro, algo do gênero. Esse promotor, fazendo uso da fala, com muita maestria, percebe-se naturalmente na visão jurídica, que ele aproveita um momento para mandar um recado, uma mensagem, que, na verdade, pela voz do senhor doutor promotor, é a fala do povo que não consegue ou não sabe se expressar ainda. O que eu percebi inicialmente, que o senhor promotor Sandro Biscarro, ele clama pela consciência de cada um cidadão brasileiro, naturalmente, pela sua seriedade, pela sua responsabilidade e a importância do voto. Simples assim. E aí fica a minha prévia que todo cidadão brasileiro deve votar direito e na direita. Votar com consciência de uma maneira diferenciada. E ele diz, inclusive ele deveria patentear, que o voto não tem preço, tem consciência, é fato. Ainda foi falado, e também com precisão, com relação ao fundo partidário. Milhões que se gastam. Quem é o culpado da ponta por essa aberração, essa exorbitância? O fundo partidário. A população, o povo. A população tem participação nesse tipo de aberrações, é fato. Por quê? Porque se permitiu se corromper. É esse objeto daquele vídeo, sobretudo a continuidade da nossa fala. O povo se permite se corromper por vários fatores. O primeiro fator e primordial é a falta de educação. O sistema está aparelhado, tirou a educação do povo, tirou a fonte da sabedoria, tirou o conhecimento, a instrução. O povo está analfabeto. Parte do povo, naturalmente. Outro ponto da minha contradita, e é fato, não com relação à fala dele, mas o argumento, com todo respeito e carinho, eu estou contraditando a fala do Gil nesse sentido. Foi aqueles dois tópicos que ele discordou da fala, mas a fala do seu promotor carece de uma hermenêutica mais apurada, de uma interpretação nesse sentido que agora eu aponto. Ele diz que a população, ele conduzindo a fala, né? A população precisa votar e votar bem, porque depois um eleitor, ele trouxe uma simbologia. Uma vez eleito com 50 mil votos, é difícil tirá-lo do cargo. Ora, devidamente embasado no que restou da nossa Constituição, não é difícil. Mas até chegar lá, tem muitos obstáculos de ordem política, jurídica, que eu chamo de aparelhamento da máquina. É isso que ele se refere. É difícil tirar
um agente do legislativo, ainda que fosse com 10% desses votos, porque o sistema passa a adotar aquele, no caso aqui, vereador. É isso que ele clama. Nesse sentido, com a possível hipotética manifestação do legislativo barra judiciário, barra executivo, que hoje trabalha em conluio, em detrimento da sociedade, é que fato dessa natureza acontece, por isso ele se expressou assim. Entretanto, senhores, nós temos a nossa Constituição, que há quem diga os grandes pensadores juristas, os grandes operadores do direito, e é fato, as grandes celebridades declinadas, sobretudo, ao direito, à justiça, há quem diga, eu acompanho o pensamento dessas autoridades, que a nossa Constituição foi rasgada, foi abandonada. Eu acompanho esses pensadores por vários e vários indícios, apontamentos de determinadas autoridades, que percebe-se naturalmente, com muita facilidade, o detrimento para a sociedade. Isso é fato. Por exemplo, você entra no mérito, aquela situação toda do mensalão, que gerou tantos problemas até hoje, o petrolão e por aí se vai. Todos são inocentes, estão na rua, estão sorrindo, bilionários, milionários e por aí se vai. Entretanto, senhores, ainda tem salvação, ainda tem solução, ainda há esperança. O povo não vai sucumbir. O povo brasileiro não, muito embora oriundo dos índios, dos indígenas, o povo brasileiro não é indígena. O povo brasileiro vai fazer algo. Agora, na minha convicção religiosa, sem entrar nesse mérito, o meu Deus, o meu eterno, vai fazer algo tremendo para o Brasil usando homens, mão de homens. O que eu lamento e visualizo, vislumbro, é a hipotética situação de derramamento de sangue inocente. Aliás, que já tem acontecido de algum tempo para cá. Então, na Constituição, no seu artigo 14, diz, senhores, a Constituição é a voz do povo. É o povo falando. Note bem. É a voz do povo pela interpretação dos Constituintes de 88. E hoje, pasme, senhores, abre aspas, em tese, deixa de ser nesse contexto para ser interpretação de autoridades do Supremo Tribunal Federal, o que contraria a própria Constituição. Daí, alguns juristas dizem, apontam e defendem que essa Constituição foi rasgada, desconsiderada. Então diz, artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Agora vamos observar o seu inciso 1, 2 e 3, que diz que desta forma, quer dizer, o sufrágio vai ser exercido desta forma, por plebiscito, referendo, iniciativa popular, e não vamos entrar mais no contexto. E agora, dia 6 de outubro que vem, teremos naturalmente uma convocação, um plebiscito para o povo ir às urnas. Daí que entra e começa exatamente o objeto do nosso debate. É fato. Sufrágio universal. O que é isso? É o pleno exercício da cidadania, que se manifesta naturalmente com o voto. Com o voto do cidadão, ele expressa o seu desejo lá nas urnas. E esse voto, ele tem exatamente um endereçamento. Ora, confere ao cidadão votar e ser votado, desde que sem interferência. Claro que cada um vai consultar a sua consciência. Tem havido interferências nas eleições passadas, nas urnas passadas? Cabe a cada um. Não cabe às autoridades, cabe a cada um para se qualificar ou se quantificar que se esses males que aí estão no Brasil, ele tem participação ou não. Então, não tem que ter interferência
de políticos, de partidos políticos ideológicos, de aparelhamento, não pode ter nenhuma manifestação exclusa. Exatamente o desejo da alma do cidadão brasileiro para exercitar o seu pleno direito de cidadania. Então, quando o cidadão, independentemente de rótulo denominacional, independente de classe, enfim, de CUTs, ele é um cidadão tanto quanto importante como aquela autoridade lá de cima. É assim que está na nossa lei. Se é assim que acontece, culpados somos nós. E essa culpa tem uma nota pesada. Tem uma cédula de culpa pesada para cada um de nós. E no final da ponta, nessa nota fiscal, nessa DANF que está vindo, nessa fatura que está vindo, não chegou, que Deus não permita chegar, mas está escrito lá na fatura desse encaminhamento de nota fiscal: falência, morte, miséria, opressão, prisão e morte mesmo. Isto posto, nós temos que trabalhar e entender que o que está no narro da nossa Constituição, o voto não pode ter interferência de maneira alguma, não pode ter atuação de marginais às leis, marginais do mentira, do mentiroso, do conluio, do aparelhamento, não pode ter interferência no voto do cidadão. De contrapartida, e é fato, o voto do cidadão, uma vez ele indo exercer o pleno exercício da sua cidadania, tem que ser aquele voto pesquisado, valorizado, aquele voto pensado, aquele voto do entendimento, da pesquisa, da consulta a Deus, da consulta à sua consciência, aquele voto da consulta familiar, aquele voto laborado, trabalhado, escolhido, aquele voto da valorização, da convicção. Este é o voto que o narro constitucional diz. Se tem acontecido assim ou não, não é matéria para o momento, mas o fato é que cada cidadão deva consultar a si próprio e dizer: o meu voto foi valorizado? Ou seja, eu me permiti a valorização da corrupção, me vendendo por determinadas quantias e por aí se vai. Essa autoridade, o senhor doutor Sandro, né, Biscarro, que eu anotei aqui enquanto passava ali o vídeo, ele disse que ele estava, né, quando ele faz uso da fala, logo inicialmente, ele estava numa audiência pública. Né? O que é uma audiência pública? É nada mais, nada menos do que uma reunião com um determinado órgão colegiado, né? Conjuntamente com a sociedade civil ou parte desta sociedade civil, para tratar de interesses pertinentes, o objetivo da valorização da própria sociedade civil ou parte dela, buscando exatamente questionar e buscando a melhora de algo que está em desacordo, em desalinho. Está inicialmente ali uma fonte de um quadro de discussão, de apreciação para uma sentença, para um posicionamento das autoridades. E o senhor promotor, como fiscal do judiciário, ele está ali exatamente como um para-raio, um para-raio no bom sentido, para absorver, constatar e tomar as medidas. E se pronunciando, e foi o caso, se pronunciou, encaminha para o judiciário, para o juiz, para que medidas cabais sejam tomadas em prol da sociedade civil, que, segundo aquela senhora, está trazendo dificuldade, comprometimento para o meio social, a sociedade, o povo como um todo. A matéria, se não falhar a memória, trata-se da falta de esgoto, de água, devido à palavra do promotor, à ausência de políticas públicas, do poder público, o que culmina no sofrimento do povo e da sociedade. Ok, agora nós começamos a terminar nossa fala, mas com a chave de ouro. Ora, a pergunta é:
Por que aquele quadro social, aquele meio social, a sociedade civil, considerando que há detrimento, há sofrimento, não vamos falar com saneamento básico, que gera doença, enfermidade, não se tem água, pelo que ela fala, relata na fala do seu promotor. Por que chegou a esse ponto? Outro questionamento. Quem permitiu? Outra pergunta, outro questionamento. As autoridades não se posicionaram por que motivo? Ora, porque o povo se corrompeu. Porque se o povo não tivesse se comprometido, se corrompido, ele poderia ir lá, devidamente adornado com o campo da moralidade, cobrar do seu governante, mas ele vendeu um voto, se corrompeu. O senhor promotor de justiça, e é fato, né? Inclusive, uma autoridade renomada estava lá no seu currículo, promotor de justiça, de direitos humanos e também de direitos fundamentais, promotor do direito eleitoral, lá da 75ª Zona Eleitoral da cidade de Imperatriz, Maranhão, não é isso? Então, o que dá a entender é que o fato ocorre ali próximo. E de forma peremptória, senhores, ele aponta o cerne da questão, que é resposta para esses questionamentos apresentados, bem como muitos outros, de uma forma convicta, apontativa, imperativa, mas também peremptória. Ele aponta o cerne da questão. Trata-se de compra e venda de votos, né? com causa detrimentosa e chegando até a morte para a própria população. A população passa a sofrer. Mas por quê? Porque a população escolhe. Por que as pessoas se corrompem? Aliás, a compra do voto é crime, hein? E é bom que todo brasileiro ouça. Porque o corruptor, ele está mais adornado, ele tem uma retaguarda criminosa atrás dele, que seja no judiciário, que seja no executivo ou legislativo, ou na iniciativa privada. Se ele está ali, o corrupto, corrompendo alguém, tem uma retaguarda forte atrás dele. Então, a compra do voto é crime eleitoral, aliás, tipificada no seu artigo 299 do Código Eleitoral. E tem uma pena de 4 anos e mais multa para um e para o outro. E também tem a Lei 9.504 de 97, que dispõe, senhores, sobre a captação do sufrágio, que é a popular compra de votos. Fala sobre isso aí. E por que isso tem acontecido? A ponto do promotor apontar o erro do poder público. E ele vai. Por isso que eu trago uma moção meritória para a sua fala, que ele aponta exatamente o miolo, a causa da malignidade, que infelizmente chegou a muitos e muitos brasileiros nesse momento. Então, o que nós temos? Um clamor da sociedade brasileira na fala daquele promotor, daquela autoridade. Né? Então, o que ele diz? Que nós precisamos, eu estou parafraseando a palavra dele, nós precisamos acordar a sociedade brasileira. Nós precisamos estar atentos, porque a compra do voto ele pode se estender por vários fragmentos, doações, tudo para aquele momento. O teu voto vai valer a vida toda. A compra do voto, o suborno, a propina, aquele crime eleitoral vai ser para aquele momento. E se manifesta, se materializa com doações, fornecimentos, tanto saco de cimento, vai resolver sua vida e no Brasil não vai. Promessas de entregas de materiais, de tantas coisas bizarras, inclusive. E isso é muito grave, é gravíssimo. Promessas de cargos e funções, o que onera a folha, bem como enche a máquina, superlota a máquina, enquanto nós temos muitos e muitas pessoas capacitadas e não tendo oportunidade para exercer
a sua inteligência, a sua capacidade técnica, que seja, lá na máquina pública, porque está ocupado por aqueles energúmenos, aqueles nefastos, que são tanto quanto aqueles que os empregou. Infelizmente. Então fica esse clamor, e eu acompanho a linha de entendimento da sua excelência, o senhor promotor Sandro Biscarro, nesse sentido, que o povo precisa acordar. Estude o seu candidato, veja que candidato, que partido ele vem, se é um partido que é um partido de origem corrupta, corruptores, cheio de corruptores, tem maus elementos, larápios. Estude o seu partido, estude o partido do seu candidato, a vida pregressa do seu candidato, estude aqueles que vão depender de vocês hoje, que lá na frente vão te jogar exatamente na masmorra. Assuma a preocupação do seu promotor, pelo menos na minha ótica, na minha visão, na minha leitura. Isso é de muita importância. Pode ser o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, pode ser o meu irmão, pode ser quem for. A pessoa pode ser boa, honesta, sincera, está no país, um partido de esquerda e agregado a esse partido de esquerda que está, eu não celebro voto. Essa é a minha convicção, a minha consciência. Não estou fazendo propaganda partidária. Eu estou fazendo nem tampouco para esse ou aquele candidato. Eu estou apresentando fato, meios para começar a consertar o nosso Brasil. Por que eles ganharam? Porque chegaram para o povo brasileiro, a sociedade brasileira, deram um diploma de idiota útil. Esse brasileiro que vende seu voto é um idiota útil. Não estou agredindo. Não é o programa, não é eu que falo. Quem fala é os esquerdopatas mesmo, os comunistas. É o que dizem. É termo deles mesmo. Então, chamando o povo de idiota útil, porque vai utilizá-lo, vai sugá-lo, depois vai inutilizá-lo. É essa a visão deles. Portanto, parabéns pelo tema, e fica aqui essa minha apreciação ao povo brasileiro. Não compre votos. Se o partido é de esquerda, é agregado, associado ao atual partido que tantos males tem feito, e agora, nessa situação, aumentando, sobretudo, os impostos de todos os lados, a energia elétrica aumentando tudo, agora quer taxar, fazendo estudo para taxar até o final do ano os cartões lá, enfim, de crédito e de débito, e o senhor ministro dizendo que nunca esteve tão bem a economia do Brasil. O Brasil está numa falência, nunca esteve tão falida como está nesse momento, é fato. Então nós precisamos acordar e não concordar com isto e tomar uma medida exatamente séria, sincera, correta, para que, no mínimo, ele venha a temer. Por quê? O que está por vir aí são coisas piores. Nós estamos chegando no segundo ano de governo, ou de desgoverno, nós temos de governo da maneira que nós bem sabemos. E todos nós sabemos como esse governo chegou lá, bem como seus agregados, lá no judiciário, lá no legislativo, e por aí se vai. Então, agora, nesse exato momento que a população brasileira vai às urnas em todo o território nacional para começar a escolher, para promover prefeitos e vereadores. Então, nós precisamos entender bem, considerando que é de muita importância esse pleito, como o daqui 2 anos, se tivesse acontecer as próximas eleições lá em 2026. Então, é de muita importância a população, a sociedade brasileira se colocar. Eu sou pobre, eu não tenho cultura, eu não tenho letra, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, mas eu tenho moral, eu tenho caráter, eu não vou me vender por causa de R$50 ali e me corromper. E terminando mesmo, só para apreciar, foi dito aqui com relação àqueles das bandeirinhas, as pessoas, em tese, não tendo nenhum vínculo com o partido ou com o candidato, é fato. O problema da corrupção com relação àquela situação dessa fortuna que é liberado para as campanhas, né, que nós chamamos de fundo partidário,
Né? O problema não está ali nas bandeirinhas, não. O problema é quando se pega uma fortuna e vai lá comprar voto com cada brasileiro. Aí que é o problema, aí que cria tudo. Aquele que de lá que também eles compram o voto por tabela, compram o trabalho deles, mas também o voto daquele funcionário, mas pelo menos está trabalhando, não é correto, mas com relação àquela fortuna do fundo partidário que o partido dispõe para ir lá e comprar o voto. Toma aqui para votar no seu Joaquim, ladrão, preso com tantos processos em 3 instâncias. Vote nele, é um cara bom. É bandido, marginal, roubou tudo, é isso, aquilo, outro, mas é um cara legal, vota nele. Aí o cara vai e vota. Aí dá o que deu. Então, o culpado disso tudo é a população, é exatamente o brasileiro, que deixa de cumprir o seu papel, o pleno exercício da sua cidadania para se corromper, se vender. É valorizado naquele momento. Fica aqui, pela minha primeira participação, o meu muito obrigado. Samuel, nós estamos já chegando ao final do nosso programa e gostaria que você, né, que terminou a fala agora, fizesse já as suas considerações finais. Pelo exposto, meu muito obrigado por essa oportunidade de trazer, a nível das minhas convicções, entendimento, mas também, mais importante, das minhas pesquisas, o que realmente, de fato, ocorre no Brasil. Eu falo minhas pesquisas e convicções, porque eu acompanho a ideia, o pensamento, as convicções de muitos juristas pelo Brasil afora, e eu penso, entendo pela leitura do clamor popular nas urnas, que pensa assim, 90 e poucos % da sociedade brasileira. Fica aqui o meu clamor, e terminando, meu clamor à sociedade brasileira. Vote. Vote certo. Vote direito, com consciência. O voto da consciência, o voto pensado, pesquisado, não se dão ao desserviço, ao dessabor. O Nordeste se permitiu ser enganado. Está lá passando fome. Os funcionários de uma determinada estatal, do INSS, cantou nas cidades do Brasil afora, pedindo a eliminação de a promoção, a presidência de um determinado candidato em detrimento do outro. Agora ela está lá chorando. Idiotas úteis. Foram usados, agora não precisam mais dele, abandonam. Então o Brasil está de mal a pior, a população é a culpada, na primeira linha, até porque todas as autoridades saem do seio da sociedade, e fica aqui a minha palavra de agravo com aqueles que se corromperam, mas também, dentre os tais, a minha palavra de enlevo, no sentido dos tais, todos onde se acordar e não se corromper e votar o voto da consciência. O meu muito obrigado, com as minhas saudações, com meus votos e rogos, que o Brasil vote certo, convicto, de forma verdadeira, no seu candidato, para que o Brasil possa melhorar, encaminhar, assim, ao pleno exercício da nossa cidadania, do direito que nós temos, o direito que ainda temos, que é o pleno exercício da soberania, da ordem do progresso, da liberdade do povo e do direito de ser feliz, muito feliz. E o meu muito obrigado. Ok, Samuel, nós aqui agradecemos e temos orgulho, né, em saber que você é um dos membros do Políticas Públicas em Foco, né, assim como temos orgulho dos nossos debatedores Joanique de Souza e Jorge Magesse, enriquecendo cada um com a sua experiência de vida, né? E por onde passaram, por onde passam, né? E estamos aqui tentando levar o melhor. Sabemos que muitas das nossas programações já foram ditas aqui, muitas das programações, não nossas, né? Outras programações aí de redes sociais, as pessoas se debruçam ali e aí tem aí uma procura muito grande, né? De 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões de pessoas e tal assistindo, né? Mas, gente, é muito importante que o nosso programa Políticas Públicas em Foco permaneça sempre orientando, né? Nós não somos os donos da verdade, mas sempre orientando aqueles que nos assistem e esperando, né, a participação de cada um, independente de qual segmento da sociedade estejam, de qual crença religiosa, o segmento político. Nós estamos aqui abertos para o debate bem transparente e que possamos levar qualidade para aqueles que vão assistir a nossa programação. Jorge Magesse,
suas considerações finais. Há 20 anos atrás, ou mais do que 20 anos, quando eu estava no Brasil, eu estava na igreja presbiteriana do Riachuelo, que meu amigo frequenta também. Então, numa época, foi feita uma campanha da Bíblia, né? Então, quando eu chegava no domingo, comprava uma quantidade de meia dúzia de Bíblias, né? Para distribuir. E viajando para o interior do Rio de Janeiro, ou na ponte Rio-Niterói, se eu fosse sentido da ponte Niterói, sempre tinha bombeiro, PM, que morando no Rio de Janeiro, eles ficavam lotados em São Gonçalo, em Niterói, em Campos. Então, naquela época, eu dava carona, inclusive. Ia batendo papo e tal. Aí eu senti que aquela pessoa, né? Na época a violência não era tão grande assim, né? O Rio sempre foi violento, então não era assim. Eu senti que aquela pessoa precisava da palavra. Então, estrategicamente, eu pegava uma Bíblia, quando ele disse, vou soltar aqui. Pegava uma Bíblia, eu via que ele não era, quer dizer, ele era cristão, mas não conhecia a palavra, essa coisa, então eu dava uma Bíblia. Então, toda semana eu comprava meia dúzia de Bíblia e doava. Até o pastor da época, pastor Otávio, não sei se você se lembra, falar, mas se você... Tá. Olha, rapaz, o nosso amigo Samuel me abriu o olho de uma coisa. Se eu, ao invés da Bíblia, eu desse o livrinho da Constituição. Porque só que eu tenho o livro da Constituição. Tá? Agora, quem tem esse livrinho da Constituição são advogados, porque a maioria do povo não tem. E eu não vejo nenhuma campanha política de dar ao povo ou facilitar o livro da Constituição. Eu acho. É uma coisa. Bom, aí você vai me dizer, poxa, mas o povo é analfabeto. Será que ele vai entender aquele juridiquês, aquelas palavras? Mas eu tenho certeza absoluta que só tem esse livro quem faz direito, faculdade de direito, ou fez faculdade de direito. Eu quero ver se na casa de uma pessoa que não é desse ramo, se existe uma Constituição. Então eu fico pensando, será que se eu comprasse uma Constituição, seria melhor do que entregar uma Bíblia? Olha só o que eu estou falando, hein? Olha só o que eu estou falando, hein? Porque eu não sei também se essa pessoa que eu dei a Bíblia, o que ele fez dela. Eu tenho quase certeza que a maioria abriu. Tinha pessoas que não conheciam. Olha, minha gente, eu distribuí muitas Bíblias. A igreja fazia um preço bom, entendeu? E eu achava aquilo sensacional, essa minha ação que eu fazia quando viajava. Mas hoje eu fico pensando, o meu amigo Samuel falando sobre a Constituição, ele é um estudioso, se formou em Direito, está fazendo provas para o UAB, não sei o quê, então ele está mergulhado na Constituição. E é bom que ele fale algumas coisas que a gente também desconhece. Mas será que o brasileiro sabe que existe isso? Porque eu não vi nenhum político, ninguém motivar assim, olha, você precisa comprar o livrinho da Constituição para você conhecer seus direitos, não sei o que lá. Bom, hoje, se todo mundo também tivesse o livro da Constituição, eu acho que o impeachment de certos ministros
tinha que vir mais rápido, né? Porque aí o povo estava ciente. Bom, esse cara falou isso? Não, peraí, está errado. Mas vem aquela outra situação, né? O povo não tem educação, o povo não sabe ler um texto. E meu amigo Samuel sabe muito bem que tem bacharel, tem advogado, o cara não sabe fazer uma petição, quando faz uma petição copia do outro, tem um português péssimo, péssimo, assim como tem jornalista. Não, as profissões hoje, eu vou te contar, a escola pública há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, 70 anos atrás era muito melhor, né? Hoje, a escola pública não ensina nada, só ensina ideologia de gênero, só ensina o que não deve. Então, a Constituição, vou falar de novo, seria muito importante para o povo saber os seus direitos, porque o povo acha que o político tomar a decisão ele está certo, porque eu votei nele e pode tomar a decisão que quiser. Não é assim não, minha gente. Não é assim não, vocês não cobram. O teu eleito, deputado, senador, vereador, o que for, tem WhatsApp, tem e-mail. É fácil você descobrir. Enche o saco dele, pô. Você prometeu isso na campanha, e aí, meu amigo, enche o saco dele. Vai lá. Pô, é o vereador do Rio de Janeiro? Vai lá, é pertinho, é ali na semana, não conhece o caminho? É o deputado? Vai lá, é a estátua lá do Tiradentes, vai lá que ele está lá, rapaz. Cobra dele. Porque você vai e vota por qualquer motivo, porque parece que é uma obrigação, e é claro, aqui é obrigado a votar lá no Brasil, né? Então você vai votar por obrigação. Você vai ver o papelzinho no chão, vai pegar e vai votar naquele cara que jogou o papelzinho no chão. Talvez você acerte. Talvez você acerte do candidato. Mas e aí? O que você vai fazer com esse papel depois? Depois que pegou o número dele, tal, o partido joga fora e acabou. Então, povo brasileiro, você tem que reclamar de você mesmo. Não é do político, não é do juiz, não é do advogado, é de você mesmo. Se você tem em casa cheiro de merda, cocô, não tem saneamento, a culpa é tua, porque tem um partido que hoje está no poder que foi contra o saneamento. Quer dizer, é como eu vi uma reportagem de uma Índia que fala para a ministra, o índio tem que fazer cocô na água, porque se fizer na terra, a onça vai cheirar e ver que tem um ser humano aí. Então o índio tem que cagar na água. E a senhora tem banheiro para fazer suas necessidades? Está aí na mídia isso, não sei eu que estou falando. Está na mídia. Então, se você não tem saneamento, se você não tem luz, é culpa tua. Você se contenta com migalha, você se contenta com bolsa para não trabalhar, para se tornar um vagabundo, porque o governo quer que você seja um vagabundo, quer que você não trabalhe, para você pegar qualquer dia e vai fazer a fila da sopa para você entrar na fila da sopa, já que você não quer trabalhar, acha que vai te sustentar. As lojas fecham, você não toma nenhuma decisão, acha bonito. Então, minha gente, consciência. Esse ano é um ano, nós estamos num ano muito difícil, nós estamos numa época muito perigosa, nós estamos numa época perigosíssima. Nós temos uma pessoa no governo que veio se vingar dos 500 e tantos dias que ele passou na cadeia. Ele veio tirar o dinheiro de vocês, veio esvaziar os cofres públicos, veio para deixar vocês na miséria. Vocês têm que reagir, vocês têm que votar e cobrar. Cobrar a contagem pública, porque vão trancar essa linha e vão decidir quem vai ganhar.
Então, olha, meus queridos amigos, eu não sei o que vocês pensam, bem que eu gostaria de estar no meu país, mas eu tenho que ver a diferença, tenho sempre que dizer que eu estou num país pobre, onde as pessoas vivem muito bem, e o brasileiro está num país rico, vivendo na miséria, na falta de educação, de saneamento, na falta de tudo. O tempo passa, o teu filho não tem futuro, o teu neto não vai ter futuro, e você vai se acomodar com a vida que tem. Então, meus amigos, é vocês que têm que resolver, não é o político que vai resolver a situação de vocês, não. Tá? O nosso desembargador, Benedito, já falou, fica uma semana parado, fecha, para, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Porque fazer festa fim de semana na Avenida Paulista, não é na Avenida Paulista que o crime organizado mora. O crime organizado mora em Brasília. É lá que vocês devem estar. Não é na Avenida da Atlântica, naquele frescor do mar, nem na Avenida da Paulista, naquela região nobre, não. Vocês têm que estar em Brasília. Então, meus queridos amigos, que vocês tenham sorte, sucesso nessa nova eleição. Que Deus proteja vocês, que tenha consciência quando você enfiar aquela coisa na urna, né, aquele papelzinho, ou digitar, né? Digitar. A verdade é que você vai digitar e vai aparecer a cara de alguém lá, e se você não prestar atenção, vai aparecer outra cara lá, não a que você digitou, tá? Preste atenção, porque o Brasil hoje está correndo um risco muito grande. Gilvaneide de Souza, Samuel Antunes e Américo França, muito obrigado pela participação. Ok, Magesse, te agradeço aí também pela participação e sempre unidos, né, em prol de uma qualidade de programa para os nossos webnautas. Giovanni, com a palavra, suas considerações finais. Ok, Américo, Samuel e Magés. Bom, eu vou tentar ser bem breve, mas é até complicado, porque o tema é bastante interessante. E o bom da democracia é isso, divergir, convergir e tentar concatenar as ideias para que um denominador comum surja, não para atender A ou B ou C, né, mas que atenda essa laicidade. Tem um... Assim, eu sou maluco pra caramba, eu gosto de ler de tudo. Até pintar quadro eu já aprendi a pintar, né? Eu tinha 15 para 16 anos, tem um quadro aqui que eu pintei em 1990 e alguma coisa, mas tá aqui até hoje. Então eu sempre tive vontade de aprender e aprender bastante. Então eu acabo lendo muita coisa. Eu li algo, eu não me lembro aonde, que faz muito tempo, que foi o seguinte: o monge e o seu discípulo ia caminhando por uma estradinha e chegou numa propriedade. Na propriedade havia uma casinha bem simplória e uma família passando dificuldade e necessidade. Nessa propriedade tinha uma vaquinha. Aquela vaquinha fornecia o leite que as crianças consumiam e aquela família produzia um queijinho e vendia. Só que essa estrutura não dava condições para essa família. Eles sobreviviam de fato. Eles não viviam, sobreviviam. Esse monge e seu discípulo bateu na porta dessa propriedade e entrou. A família, bem simplória, mas bem, né, afetiva, ofereceu café, água, enfim, o que eles podiam oferecer. E o monge e o seu discípulo ficou ali naquela propriedade conversando com aquela família. E começou a perguntar, né? Mas vocês têm essa propriedade e tal? Aí eles contando, pô, mas eu tenho família, eu tenho 2 filhos, a gente precisa... E não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, não tem apoio do governo. Eu tô mudando um pouquinho o tema, a parábola, né? Suponhamos que tivesse governo, que é o discurso normalmente que nós temos na nossa sociedade. Não, é porque nós não temos governo, não temos a educação, nossos filhos não estudam. Ficou lá o monge e o seu discípulo naquela propriedade. Quando eles saíram da propriedade, o monge e o discípulo, pela mesma estradinha voltando, estava lá a vaquinha, comendo uma graminha ali na beira do precipício. O monge chegou para o seu discípulo e falou o seguinte: vai lá e empurra a vaquinha. O discípulo falou assim: o
O senhor quer que eu vá empurrar a única fonte de renda daquela família que a gente acabou de sair? Ele é. Você vai lá e empurra a vaquinha. O discípulo ficou tentando argumentar com o monge, e o monge, eu estou ordenando, você vai lá e empurra a vaquinha. O discípulo, mesmo não querendo fazer, em lágrimas foi lá e empurrou a vaquinha. Pois bem, a vaquinha caiu do precipício, bateu, né, no fundo do precipício, morreu. O monge e seu discípulo foram embora. Nunca mais tiveram contato com aquela família. Depois de vários anos, esse monge e esse discípulo voltou àquela propriedade. Naquele mesmo caminho, na propriedade não, naquele mesmo caminho. E caminhando, eles viram uma casa, só que não era mais aquela casinha simplória. A casa era bonitinha, a casa já era de alvenaria, não era daquele barro com madeira, né? Taipa, né? Que eles chamam casa de taipa, que é barro na madeira. Mas a casa já era de alvenaria, bonitinha, já tinha até uma antena parabólica. O cara olhou assim e falou, pô, será que é a mesma propriedade? O monge e o mesmo discípulo. Bateram. Saiu uma senhora bem arrumada, nada parecido com aquela senhora que eles tinham visto. E duas crianças também, já numa condiçãozinha. E eles chegaram, a senhora reconheceu, falou, quanto tempo? O discípulo se assustou, falou assim, ué, a senhora é aquela senhora? Sim. Ué, mas vocês não estavam numa precariedade? Ah, sim. Mas entre, vamos aqui na casa, na nossa casa. Entraram. Já tinha geladeira, né? Parabólica, como eu falei, já estava tudo bem arrumadinho. Além do café agora e a água, tinha um biscoitinho, tinha alguma coisa para comer. Eles começaram a perguntar, ué, mas o que aconteceu? A família disse o seguinte, quando os senhores saíram daqui, né, e foram embora, no outro dia, nós fomos procurar a nossa vaquinha e vimos ela num precipício, morta. Ela caiu no precipício e morreu. E era a única fonte de renda que nós tínhamos. Meu marido, desesperado, sem saber o que ia fazer, e agora, como eu vou dar o leite para os meus filhos? Como vai ser o nosso sustento daqui para frente? Bom, o meu marido pegou, vendeu a carne da vaquinha, pegou todo o dinheiro, comprou uma máquina de costura, eu aprendi a costurar, com o que sobrou ele comprou alguns tecidos, eu comecei a fazer umas roupinhas, comecei a vender. Hoje nós temos uma pequena confecção, melhoramos de vida. Veja o ensinamento que o monge deu para o seu discípulo. Aquela sociedade estava estagnada, aquela família estava estagnada, parada, esperando que alguém fizesse por ela. Que o governo ajudasse, que isso, que aquilo, que bababá, fica todo mundo esperando. E elas mesmas não tinham condição de tomar uma atitude diferente. Precisou do monge lá empurrar a única fonte. E essa família começou a ter que fazer alguma coisa. E mudou de vida. Eu li isso tem muito tempo e eu vejo isso. A gente viu isso de uma forma diferente no remake que fizeram o dia que a Terra parou. Quando o professor, cientista, pergunta para o alienígena, ora, como vocês mudaram o seu sistema? Quando nós chegamos na beira do precipício. Não tínhamos mais para onde ir. Ou muda ou morre. Então, eu vou começar aqui a falar, como eu disse, eu vou tentar ser bem breve, até por conta de tudo que foi falado. Os senhores, eu queria muito estar de frente com esse promotor. Eu queria muito. Olha, eu queria estar de cara a cara com esse promotor. Pra gente divergir e convergir e chegar no entendimento. E o que eu vou falar para os senhores pode ser até um absurdo. Mas eu vou dizer o seguinte, venda o seu voto, vote no pior bandido que tiver, porque precisa inflamar e muito essa sociedade. É como empurrar a vaquinha no precipício, para ver se o povo acorda. Enquanto a gente fica aqui freando isso, o dano continua. Você não tem reação. Sempre vai ter um jeitinho, uma melhoria aqui, um negocinho aqui, aí vamos empurrar. Só que nesse empurrar, você causa sofrimento e retarda a transformação. Foi exatamente o que o monge fez. Se a vaquinha continuasse, aquele povo ia continuar sofrendo na miséria. Ele empurrou a vaquinha. Então nós precisamos empurrar a nossa vaquinha. Pegue o dinheiro e ainda vote naquele salafrário, que é para ele lá te roubar mesmo. Para ver se a população acorda, porque mesmo, e aí eu vou falar agora, mesmo que a sociedade brasileira, de uma hora para outra, passe um meteoro aqui,
e coloque consciência na nossa população. Coloque consciência na nossa população. Todo mundo passe a votar consciente, como o Samuel falou, como o Magés falou. Não jogue o seu voto no lixo. Vote no cara do bem. Suponhamos que isso aconteça. E aí nós vamos tirar primeiro os candidatos, que esses vão votar nele mesmo, suas famílias, os indicados que não são votados, como o nosso Supremo Tribunal. Nós vimos isso. Teve gente do Supremo dizendo, como é que é? Missão dada, missão cumprida. Rasgar a Constituição, como o Samuel fala aqui. Ou seja, não tem base legal. Nós vimos isso aqui do lado, Venezuela. Foi comprovado que houve roubo, a população se conscientizou em massa e votou, como o Samuel pede, como o Magés pede. Vote consciente. Adiantou na Venezuela? Não tem lei. Você pode votar consciente como você quiser, promotor de justiça. Porque a lei máxima vai dizer assim, tá, você votou, mas a gente não vota. Fizeram isso aqui no plebiscito do desarmamento e todos os senhores sabem disso. O povo foi pra rua consciente e foi maioria. E o que aconteceu? Desarmamento tá aí até hoje. Adiantou o povo se conscientizar? Adiantou o povo ir lá participar do plebiscito? Nada. Então não adianta ter educação, não adianta ter o voto consciente enquanto o sistema dominar. Você pode passar, como eu falei, passar um meteoro aqui, botar a consciência na cabeça de todo mundo. Os caras estão lá na ponta, vai dizer, beleza, mas quem vai lá assumir é esse aqui que a gente vai indicar. E acabou. E a gente faz o quê? Faz o quê, promotor? Quantas denúncias eu encaminhei para o Ministério Público sobre dano ambiental, questão hídrica? O estado do Rio de Janeiro está virando um pinicão, quer dizer, já virou um pinicão há muito tempo. Você tem duas baías, da Guanabara e Sepetiba, onde os municípios recebem para fazer e não faz, e joga esgotamento. Isso é questão de saúde pública. Esse cara tinha que ser preso. Acontece com ele o quê? Nada. Aí o bobão aqui mandou pro Ministério Público. Sabe o que é que deu? Nada. Suponhamos que a população toda vai lá no Ministério Público, ó, esse cara tá sujando lá o Rio. O promotor vai formular um documento bonito, como o procurador que eu entrevistei. Ó, calhamaço de 2 anos e meio. Aí manda pro juiz. Ah, tá beleza, ele tá errado, ele não tá cumprindo a lei não, mas deixa ele lá. O povo que se dane. É assim que eles fazem. Então não adianta ter essa educação, até porque quem rouba o país não é analfabeto, quem tá roubando é alfabetizado. Porque o cara mais porcaria, como nós temos lá em cima, no topo da pirâmide hoje, na gerência desse país, é analfabeto. E quem é que anda assinando por ele? Analfabeto? Analfabeto não pode assinar nada não. Quem assina é o técnico, é o cara da OAB, é o cara do Conselho Regional de Engenharia. Ali tem documento assinado por um responsável. Esse responsável não estudou, se formou, tem um diploma, é engenheiro, é advogado, é isso, e assina um documento que rasga a Constituição, que rasga o Hipócrates lá, que ele, né, foi lá, não, eu vou aqui. E aí o povo que tem que mudar isso, como não se muda um sistema da forma que o sistema já se apresenta, o sistema já foi consumido. O povo não vota no comandante de um batalhão, que é cargo de indicação, do legislativo principalmente. Então o comandante de um batalhão não tá ali pelo povo, tá ali porque ele foi indicado. Um delegado a mesma coisa. O ministro do Supremo a mesma coisa. Aí o povo tá todo conscientizado, mas tá lá os indicados do Supremo, indicado por quem? Por bandido corrupto. Vai votar contra? Vai votar a favor do povo consciente? Fala sério. Se fosse assim, a Venezuela tava bem. Maduro já tinha picado a mula de lá. E o cara continua. E foi o que eu disse. O que o promotor falou, ó, show. Mas no outro planeta, noutra situação, noutro cenário, poderia até acontecer. Mas se passar um meteoro aqui, botar consciência na maioria do povo, a desgraça continua. Porque não tem como mudar os pontos que já estão enraizados, cancerosos. O câncer da ideologia, do banditismo, quando se instala no lugar, não tem como você mudar, por mais que o povo esteja conscientizado. Ah, mas aí a gente tem as Forças Armadas que deveria estar fazendo muito e não está fazendo nada. Estão rasgando, como o Samuel fala aqui, a Constituição, a lei, a base, a tudo. Estão fazendo o quê? Estão lá nos seus gabinetes, no ar-condicionado, ganhando um soldo bem, né, considerável, principalmente os comandantes, que ainda tem os subordinados, né, os pés de banha, como se chama, né, que estão entrando agora.
Sim senhor, não senhor, minha propriedade lá vai arrancar aquela graminha. Você passa ali na Vila Militar, em Deodoro tá lá o pessoal que entrou, principalmente com aquele batendo lá pra tirar no intertravado, né, a graminha que tá ali presa. O comandante tá no ar-condicionado, mas o pé de banha tá lá limpando a graminha, pintando a casa dele, pinta, faz tudo. Você acha que esse pessoal vai se mexer pra mudar alguma coisa? Pra cortar na própria carne? Por isso que eu digo, povo, pegue o dinheiro. Pode parecer absurdo isso que eu tô falando, mas pegue o dinheiro, procure o pior porcaria e vote nele. Porque mesmo você votando no bom, o bom não entra. Vão dizer que houve... Aí a gente aqui fala que houve fraude, como fizeram na Venezuela. Isso foi fato, foi escancarado, mostraram lá. O cara foi tão bizonho que tava dentro da urna lá, dentro do espaço que faz a contagem, tirou uma foto e mostrou a tela toda. Que a oposição tava ganhando. Aí me viu o Maduro fazendo festa na casa dele. Cadê a ata? Ele encebou. Depois veio o Supremo de lá. Não, Maduro, amém. Tá canonizado por nós. É ele que continua na parada. Vocês acham que aqui no Brasil não vai acontecer a mesma coisa? Mesmo o povo estando conscientizado e votando no pessoal do bem? É óbvio que vai acontecer. E essa nossa educação de hoje precisa ser muito transformada, porque ela só educa pessoas salafrárias, que ganham lá o seu diploma, a sua carteira, como eu falei, um engenheiro, um arquiteto, que vão para as prefeituras para assinar todo tipo de banditismo do chefe do executivo, que muitas das vezes é analfabeto. O pai e a mãe de um camarada formado desse tinha que ter vergonha. Pô, banquei meu filho quantos anos para sair da faculdade, se prestar um serviço público e assinar um documento podre. Eu mandei como instituição um ofício para o CREA, comprovando que o camarada do CREA estava de fechamento com a gestão, assinando tudo. Sabe o que é que deu? Nada. Aí eu te pergunto, a lei serve para quê? Não, a lei só funciona se você tiver 5 milhões lá para brigar. Aí eu aqui, promotor, me coço. Mas você sozinho aqui brigando? Não. A lei não é para você sozinho. Não explicar isso a você, né? Pior que o promotor não indica onde tá na Constituição isso. Que eu tenho que ter um número para poder tirar alguém que tá roubando meu empregado. Pô, o cara é meu empregado. Ele é prefeito, ele é vereador, deputado, é meu empregado. Eu tô provando que esse cara tá me roubando. Não, mas, pô, ele botou 50 milhões, botou ele aqui. Então você vai ter que trazer 50 milhões pra tirar ele. Tá de sacanagem? É brincadeira um negócio desse? Esse promotor tem o que na cabeça? Eu queria estar bem pertinho dele. Pra trocar um papo assim, ó, olho no olho. Se ele me convencer, oxe, tô do lado dele muito, tô misturado com ele. Unha e cutícula, eu agulhei nunca na vida. Mas ele primeiro tem que me comprovar isso. Senão não adianta ter lei no nosso país, cara. Ter lei pra quê? Ali é só pra arrancar o couro de quem trabalha? Os bandidos estão sendo aí beneficiados? Que é isso que a gente vê. É isso que nós estamos vendo no nosso país e nos países vizinhos. Se você andar correto, você não presta. Eu até brinquei. Ontem eu brinquei, antes de começar a entrevista que eu estava fazendo com a candidata a prefeita aqui, eu falei, rapaz, para ser enquadrado hoje no Brasil, você tem que ser mulher, negra, morar em comunidade, ser viciada e lésbica. Se você for negra, mulher, hétero, trabalhar, mesmo morando em comunidade, não é possível. Essa mulher tem algum problema? Ela é normal? Não pode ser normal no nosso país hoje, Brasil. Se você for normal, você tá fora do esquema. Mas qual é o esquema? O esquema de roubalheira, de corrupção. Esse pessoal enraizou todos os espaços que poderiam dar o mínimo de controle à sociedade. Até os espaços que eles criam para participação e controle social, eles conseguiram tomar. Sherry Ayrton, uma inglesa já falecida, ela era gestora de unidade de conservação na Inglaterra. Ela escreveu um livrinho, um livretezinho bem pequenininho, que eu de vez em quando compartilho. Ela coloca a escada da participação e o controle social. O Brasil não chegou no 2º degrau. Os Estados Unidos, ela bota 8 degraus, se eu não me engano. Os Estados Unidos está no 6º degrau. Nunca vai dar o controle, nunca. Quem está tomando conta do sistema vai te dar concessões até certo ponto. Porque se ele te der muita concessão, mesmo você sendo um empregado dele, você vai enquadrar ele. Então eles vão te dar certas concessões, mas que não dê condição a você de enquadrar ele. É o que acontece no nosso país. Por que os Estados Unidos a porrada estancou? Os estados brigaram, um matando o outro. Porque chegou num ponto que o pessoal falou assim, cara, não dá. Ou a gente vai pra bala ou esquece. Ou vai pra bala ou esquece. Rasgaram a Constituição e fizeram outra.
O Brasil, se não seguir esse caminho, esquece. Você pode educar, catequizar, todo mundo passar um meteoro aqui e ficar consciente. Não vai mudar o Estado. Esse câncer que tem na nossa sociedade não vai mudar com remedinho alopata, né? Chazinho. Não, tem que ser aquele brabo, meu. Tem que ser remédio brabo. Que vai fazer cair cabelo, vai deixar você no sufoco. E aí muda. Chazinho aqui não vai mudar, não. Educação, isso é chazinho. Chazinho não vai mudar. Consciência, chazinho. Isso aí não vai mudar, não. Se fosse assim, os Estados Unidos mudava com chazinho. Não, lá mudou na bala. E aqui nós estamos do mesmo jeito. Os espaços foram tomados, as universidades têm um monte de professor salafrário catequizando indivíduos sem anticorpos para entender aquilo. Então você tira um do purgatório, entra 1000. A conta não fecha. Aí você tem uma justiça que poderia fazer a diferença? Não. Só se vier 50 mil aqui que votou no cara que a gente começa a se coçar. Só vê a senhora. A senhora só é uma, pô. O cara ganhou 50 mil votos, ele pode roubar à vontade, matar. Ele tem 50 mil apoiando ele pra essa merda. Perdão da palavra. E desculpe aí os nossos webnautas. Mas é que revolta de ver um gestor do judiciário, um gestor das nossas bases legais falar isso pra uma senhora, pô. Eu fico indignado com isso. De ver um gestor, um cara que estudou, que tá lá pra fazer cumprir a lei, promotor de justiça, ele tá ali pra fazer o quê? Justiça! E ele disse, não tô aqui pra fazer justiça. Eu só vou fazer justiça se a senhora chegar aqui com 50 mil pessoas. Porque aquele cara lá que a senhora tá falando ganhou 50 mil votos. Ele tá de sacanagem com essa senhora, pô. Tá de sacanagem. Olha, se eu continuar falando aqui, Amérique de France, eu vou falar até amanhã, de tanta revolta que eu fico quando eu ouço esses papos, entendeu? Nós estamos numa situação que não adianta, bicho. Aqui não adianta. Por isso que eu digo, povo brasileiro que vai me ouvir, pegue o dinheiro, o que te der, venda o seu voto mesmo, venda. Vote no pior porcaria que você quiser. Sabe pra quê? Pro país ficar tão porcaria pra atingir quem ainda tem cobertura. Porque os porcarias que estão se danando com o nosso país é o que mora na beira do rio, no morro, mas tem um monte de gente aí no condomínio, ó, no ar-condicionado com segurança. Essa galera vai pra beira da praia, como a Jéssica falou. Roupitia, jogo do Brasil, não sei o quê, beinha, soquete, tênisinho de marca, fazer selfie e beber cachaça. Agora, o dia que eles começarem a sentir o peso que já estão sentindo, a Zona Sul hoje, a galera tem que andar daqui a pouco de cueca. Porque teve um cara lá que roubaram tudo do cara e deixaram ele de cueca. O bandido parou, pediu o tênis, pediu a camisa, pediu a bermuda. Deixou o moleque de cueca na rua. Isso tem que acontecer muito no nosso país. Para aí sim, criar um entendimento coletivo, é o que eu tô falando. Vamos empurrar a vaquinha pro precipício para ver se a galera começa a entender. Pô, bicho, não adianta eu me entender no condomínio aqui não. Me prender no condomínio, botar segurança, porque ó, não dá. Eu tenho que sair daqui, eu não vou morar. A não ser que bote tudo lá no condomínio. O cara trabalha lá, come lá, faz tudo lá. Aí, pronto, cerca, vai virar o quê? Uma ilha? Vai parecer igual a Basílica lá, né, de Roma, que é um país dentro do país. Putz grila, que é o que tá acontecendo no nosso país. Os condomínios cercados, monitorados, segurança, sei o que lá. O cara tem que morar ali, nascer e morar ali. Tem que ter ali maternidade, já tem que ter tudo. Porque se ele sair dali, tá ferrado. Aí a educação vai mudar, vai. A conscientização vai mudar. Com os bandidos pilotando lá na ponta. Tá de brincadeira. Ai, Américo de France. Perdão por me alongar, mas ó. Povo brasileiro. E não é só o brasileiro não, é o global, tá? Isso aí vai piorar muito. O que a gente tá sentindo aqui no Brasil, nesses países aqui do lado, a tendência é piorar. O povo humano tá crescendo muito. Beber e comer tem que ter espaço para produzir, tá? Não é à toa que o pessoal lá dos vermelhinhos lá tá comendo tudo. Grilo, rato, barata, come tudo. Até feto eles comem. Tem lugar lá que até feto humano eles conseguem comer. É uma coisa de doido aquilo lá. E do jeito que tá a população crescendo igual uns parasitas... é por isso que eu digo, se a gente continuar falando, o Américo e Magés e Samuel, a gente vai chegar até amanhã. Você acredita que os animais que vivem no gelo e outros estão passando fome? Golfinho, isso tem matéria, tá? Não sou eu que tô falando de bobeira, não. Você tem o urso polar, golfinho e outros passando fome.
Porque o cara chega com a embarcação, satélite, não sei o que, GPS, ele consegue identificar o cardume e pega tudo. Aí o pinguim vai lá procurar uma sardinha. Cadê a sardinha? Não tem sardinha! O ser humano já pegou tudo. Aí vai lá o urso polar tentar pegar um negocinho. Mas cadê? Não tem mais. Porque o ser humano tá, ó. É uma parasita, tá crescendo pra danar, maluco. E com toda agonia, haja criança nascer todo dia. Que vai comer, que vai ter, sabe? Utilização de recurso natural do nosso planeta. Entendeu? Então assim, a dica final, empurrem a vaquinha, deixa a vaquinha se estabacar no precipício, pra ver se chega na ponta lá, na galera que ainda tá na boazinha, e comecem a se coçar pra fazer alguma coisa. Do contrário, é só retardar o problema. É só retardar o problema, o sofrimento, né? A gente fica com essas ações retardando o sofrimento. É igual você ter um machucado, né? Vira uma pereba, você bota um chazinho. Aí aquela pereba que podia curar em uma semana, 3 dias, 2 dias, vai durar um mês, 1 ano. Isso não virar uma coisa pior. E tem pereba que não dá nem pra resolver. Você tem que amputar mesmo e pra dar o veredito final. Chazinho não resolve, galera. Empurra a vaquinha que eu acho que a gente começa a andar. Thank you very much. Câmbio, Américo de France. Giovanni, nós temos aqui o nosso direito de nos expressar, né? Acredito. E para terminar o programa, quero, com todo respeito a cada um dos nossos debatedores, né? Expressar o que muitos gostariam e que nós temos essa via, né, de comunicação para poder ser a voz daqueles que comungam conosco, entendeu? E que, mesmo com as certas diferenças, isso é democracia. Bem, eu quero acreditar que todos nós que nascemos aqui honramos e amamos nossa pátria. Acredito que pensamos em fazer o melhor quanto à nossa qualidade de vida. Clamo a Deus por suas bênçãos a todos nossos representantes e que o povo brasileiro seja feliz e que nossos jovens sejam promissores. Ficamos aqui passando mais uma vez um pensamento em que está escrito na letra do nosso hino nacional como reflexão. Abre aspas. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada. Brasil, fecha aspas. Até o próximo programa.